que é indicado fazer uma lipoaspiração? Quando existe basicamente excesso de gordura, tá? Existem ideias erradas a respeito da lipoaspiração. O paciente acha que tem excesso de gordura, excesso de pele, e a lipoaspiração vai resolver. Não vai. Para o paciente ser submetido a uma lipoaspiração e ter um resultado ideal, tem que ter basicamente excesso de gordura sem flacidez, para que a pele consiga retrair e dar o formato desejado para o paciente. Como é feita essa cirurgia? A cirurgia de lipoaspiração, ela é feita, o paciente vem à consulta, né, faz uma avaliação daquilo que não está desejável, a gente faz os exames pré-operatórios, faz a consulta com o anestesista anteriormente e vamos para o hospital. A partir da internação, a gente faz uma marcação nas áreas que vão ser lipoaspiradas, né, em comum acordo com o paciente, né, e aí o paciente vai ser submetido a uma anestesia que vai variar de acordo com a área que vai ser submetida à cirurgia. Depois de anestesiado, a gente infiltra uma solução nas áreas que vão ser submetidas à lipoaspiração com soro e adrenalina, para que a gente tenha uma facilitação da saída de gordura e menor sangramento. A partir daí, a gente introduz cânulas de metal, são cânulas de ponta romba, com orifícios que vão ficar para a parte de baixo, no tecido gorduroso, para que não haja retração de pele, né? Então essas cânulas são introduzidas e ligadas a um sistema de vácuo, ou seringas, ou um aspirador a vácuo mesmo. Então essa gordura é toda puxada, né? Sendo eliminada mesmo naquela região, consequentemente tendo uma retração de pele e um menor volume naquela região, que é o que a gente deseja. Os pacientes normalmente querem que a gente faça assim, coisas que não são recomendáveis, né? A gente tem um limite sempre de quantidade a ser lipoaspirada, de área a ser lipoaspirada também. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica recomenda que a gente tire de 5% a 7% do peso corporal. Então, isso já é uma coisa que limita a gente. Outra coisa, em torno de 30% da superfície corpórea. Então, o colega, né, os nossos cirurgiões plásticos, de uma maneira geral, temos que tomar cuidado. Se vai ultrapassar 30% da área corporal, a gente não pode chegar no máximo de 7% do peso. Então, a gente tem que sempre estar balanceando aí, não fazer grandes áreas. Se fizer grandes áreas, diminuir um pouco a quantidade de lipoaspiração ou, de repente, diminuir a quantidade de áreas para que o paciente fique seguro. Porque senão o paciente não levanta no pós-operatório por anemia, às vezes tem risco de transfusão e aí as consequências locais, como eu disse anteriormente, que é depressão, retração e não tem um resultado desejável. Então a gente tem que dar qualidade, né, de resultado, mas tem que, em primeiro, focar a saúde do paciente. A gente não pode anemiar uma paciente a ponto dela ter que fazer uma transfusão de sangue. A gente tem que ter um limite para essa lipoaspiração. Não podemos fazer, eu costumo dizer, barba, cabelo e bigode. Ou se fizermos, com adequação, com cuidado. Doutora, e depois de fazer essa cirurgia, as pessoas ficarem de bem com a imagem, com a estética, como que elas voltam, como elas retornam ao seu consultório depois da cirurgia? A lipoaspiração é o que vai trazer um resultado mais duradouro e mais rápido. As outras técnicas, por exemplo, uma ginástica, uma dieta, vai diminuir a gordura, uma massagem localizada, até a utilização de algumas substâncias. A gente tem a hidrolipoclasia, que é a colocação de substâncias na gordura e elas fazem o estouro das células de gordura e elas são eliminadas pelo sangue. Só que essas técnicas são utilizadas para pequenas áreas, para áreas que estão localizadas, mas em pouca quantidade. Para poder tirar grandes áreas ou grandes quantidades, é a lipoaspiração, não tem outra alternativa. O médico precisa ter uma especialização em cirurgia plástica para fazer uma lipoaspiração? Sim, sim. A lipoaspiração é uma cirurgia de área de atuação do cirurgião plástico, né? E o cirurgião plástico, ele tem uma formação longa para poder ter o título de especialista. Então, nós fazemos 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. Tem 2 maneiras de se obter o título de especialista em cirurgia plástica. Se você faz uma residência credenciada pelo MEC, você automaticamente adquire o título. Se você faz uma residência não credenciada pelo MEC, você tem que se associar à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e prestar uma prova de título. Se você passa nessa prova de título, aí você consegue o título de especialista.
Se não tiver uma dessas duas maneiras, não tiver ou feito residência pelo MEC, ou não tiver prestado a prova de título pela sociedade, aí você não pode atuar como cirurgião plástico. A gente recomenda que as pessoas entrem no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e digite o nome do médico que está procurando, né? E veja lá se é membro associado ou membro titular. Se for membro associado ou membro titular, pode ter certeza que tem uma boa formação. Aqui em Foz do Iguaçu, pela localização, muitos pacientes acabam recorrendo a cirurgiões plásticos no Paraguai e na Argentina por conta do preço mais baixo. Isso é um indicativo de risco à saúde? Oferece algum tipo de perigo a esses pacientes? Infelizmente, sim. A gente viu na mídia recentemente e a gente fica sabendo disso no dia a dia. E as pessoas não devem procurar preço, porque se o preço é muito abaixo do mercado, alguma coisa está sendo realizada de maneira que esse preço esteja sendo barateado, entre aspas. A cirurgia ela tem custo, o hospital tem custo para se manter, né? A gente utiliza os melhores fios, os melhores materiais, então não tem como esses materiais, essa retaguarda que se precisa em um hospital, ser paga com um valor muito baixo. A gente não tem conhecimento de como funciona as cirurgias nesses outros locais com intensidade, né? A gente não conhece os locais, mas a gente ouve falar algumas coisas do acesso, do pós-operatório, do acompanhamento. E o paciente ele tem que ter retaguarda, ele tem que poder, num pós-operatório imediato, estou sentindo alguma coisa, o que eu faço? Ter acesso ao médico. Isso é muito importante. E isso você vai ter acesso aqui no Brasil.